7h35 em Campos. Muito bom dia para você ligado aqui na Folha FM. E como a gente sempre faz, nos intervalos, aquele bate-papo aqui em off. Graças a Deus que em off eu sempre fico... Ainda bem que o microfone tá fechado. Eu fico olhando toda hora para ver se não tem... E ainda peço, Beto, me ajuda ali, porque são 4 mãos aqui para... Mas que a gente tava, na verdade, descontraindo um pouco, falando aí alguns fatos, até porque... O nível de estresse da gente, porque assim, se você me perdoe alongar-se um segundo, o nível de estresse dos profissionais de comunicação é incomparável a médico, essa coisa, é claro, mas a gente está num nível de estresse muito grande porque mesmo no sábado, mesmo no domingo, a gente tem que estar ligado que segunda-feira tem programa. Então, acontece um fato no sábado ou no domingo e você não está sabendo, chega segunda-feira você, né, não tem uma base, pelo menos para anunciar ou comentar, enfim. Então, a gente não é como uma pessoa que trabalha em outra área, por exemplo, e que chega lá e fala, hoje eu não quero ver nada de problema de Covid. Infelizmente, né, Arnaldo, a gente não pode fazer isso. Então, quando surge um intervalo aqui que a gente brinca um pouquinho sem... nenhuma ofensa a ninguém, são só brincadeiras saudáveis, né? Então a gente aproveita. Bom, estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, e eu trago o Arnaldo Neto com a pauta de hoje com o nosso convidado, o Dr. Robson Maciel Júnior, que eu cumprimento mais uma vez com um bom dia e agradeço a presença, Dr. Robson. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Arnaldo, mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, antes de começar, tem aqui, o Maurício fez um comentário, ele mandou um abraço para o Dr. Robson também, falando que quando ele colocava ditatorial naquela questão do decreto da cloroquina, e falava porque dois ministros foram exonerados por não quererem assinar. Eu concordo, aí a questão de que... Mas também os ministros que não querem assinar e foram exonerados, eles têm a questão, como eu falei, dos médicos lá na ponta, né? Porque os médicos também, eu não sei como que isso vai funcionar. Mas, enfim, é um assunto que eu achei seria interessante até, Nogueira, a gente ver alguém para falar sobre isso amanhã, já que a gente está na pendência da resposta da prefeita Francimara, que teve que desmarcar de ontem, né? Se ela não puder, eu vou ver alguém para a gente falar sobre esse assunto amanhã, alguém da área com embasamento, porque às vezes a gente dá muito opinião de achismo e não é a nossa intenção aqui. Claro. A nossa intenção é ajudar a formar opinião, mas com embasamento técnico com relação ao assunto. Falado isso, vamos nós aqui, doutor Robson. A gente conseguiu, enfim, marcar um dia para a gente conversar agora com essa alternativa que é por Skype. E teve um assunto que a gente deveria ter comentado no próximo bloco que eu não falei, mas gostaria de ouvir a opinião do senhor com relação a isso, que é a questão da devolução da concessão da BR-101, que a Artérios comunicou aí em mensagem aos seus funcionários, isso não estava publicado até então, né? A Artérios comunicou a devolução no dia 19, anteontem no caso, né? Na terça-feira, o pedido de devolução. Segundo o comunicado, o pedido não teria relação com a pandemia do Covid-19, que diminuiu a circulação de pessoas e cargas na estrada por conta do isolamento social. E os deputados federais da região já estão aí em reações, né? Cristino, Marcão, o Latessa e o Vladimir, que foram os primeiros a se manifestar. O Vladimir disse até que isso é uma sacanagem. Resumindo de forma mais direta, a Artérios ia continuar atuando na BR-101 até uma nova licitação, pararia as obras de duplicação, a questão do contorno, e ficaria por isso mesmo. Qual a sua opinião com relação a essa manobra, que me parece uma manobra que a concessionária está querendo utilizar? Arnaldo, é claro que para opinar de forma objetiva sobre esse caso, seria necessário conhecer o contrato de concessão que regula a relação da Artérios com o governo federal. Mas a gente, como cidadão, usuário desse trecho da BR, eu, em particular, usei e uso esse trecho da BR muito antes, inclusive, de ser concedido à concessionária. A gente sabe que essa relação sempre foi uma relação difícil e pautada por suspeitas de não cumprimento das normas contratuais. Eu digo isso porque essa foi uma concessão feita há alguns anos com o intuito principal de duplicar o trecho Campos-Rio, conhecido por muitos como rodovia da morte, né? Principalmente aquele trecho ali quando a gente chega perto de Campos, ali por Serrinha, e
Inclusive, essa relação foi marcada por uma decisão de um juiz de Campos que há poucos meses ou pouco mais de um ano determinou a abertura das cancelas dos trechos de pedágio, porque verificou que não estava sendo cumprido pela concessionária as determinações contidas no contrato. Então, o que eu posso dizer agora, nesse momento, com essa informação muito, muito precária que foi divulgada, é que o que a gente, como cidadão, torce é que a agência reguladora, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, cumpra com o objetivo pelo qual ela foi criada, de fiscalizar, inclusive, essa devolução do trecho da BR, seja para requisitar de volta o numerário que essa concessionária recebeu, seja para multá-la se houver essa disposição contratual, seja para obrigar ela a fazer o que deveria ser feito. Porque o que a gente vê, inclusive essa opinião que eu vou colocar aqui, repito, é uma opinião como cidadão, o que a gente vê no Brasil, inclusive, obviamente, envolvendo a própria pandemia do coronavírus, é um completo desencontro das instituições no sentido de determinar um rumo para que a gente, como cidadão, possa ter a informação que você mesmo falou aí, que é tão importante para os órgãos de imprensa criar a formação de opinião. Então, nesse aspecto da BR-101, a gente torce para que o órgão regulador cumpra com o seu munus maior, que é fiscalizar e determinar o cumprimento do contrato, porque não podemos nós agora, como usuários, depois de pagar por tantos anos o pedágio, eu me lembro muito bem que a gente sempre comentava como usuário, olha, para construir a praça de pedágio eles não levaram 10 dias, mas para construir a duplicação dos trechos é sempre um problema novo e nunca que saía do papel. Então que a gente que pagou por tantos anos por esse serviço, que a gente tenha o nosso benefício de ser usuário desse trecho da BR-101. Essa é a minha opinião no momento, porque juridicamente, obviamente, que eu não tenho elementos para opinar sobre o caso específico. Tem o áudio do Arnaldo. O Arnaldo está sem o áudio, eu também não estou conseguindo ouvir. Por favor, Arnaldo, se algum sistema na rede aí... Vê se agora funciona. Uhum. Agora sim. Perfeito. O problema está entre o computador e a cadeira. Pecinha aí. Não, eu estava dizendo que segundo a nota da Artéris, né, eles não usam o termo devolução, eles falam em relicitação. Relicitação em que isso teria base legal na Lei 13.448 de 2017, regulado pelo Decreto 9.957 de 2019. Mas vamos, como o Robson já bem colocou, vamos aguardar o desdobramento disso, qual vai ser o posicionamento tanto dos deputados que já estão se mobilizando, né, os deputados aqui da região, e acredito que a bancada fluminense deve entrar nessa briga como um todo, como também a gente saber aí qual vai ser a posição da NTT. Robson, mas já que você falou essa questão jurídica, e nós estávamos falando no primeiro bloco sobre o coronavírus, né, sobre essa pandemia, qual tem sido o impacto dessa pandemia no judiciário de maneira geral? Como que você tem acompanhado isso? Questão de prazos processuais, prazos cartoriais, hoje você atua em questão de cartório. No final a gente vai falar sobre o prazo da justiça eleitoral também, mas falando mais da questão civil, da questão desses processos que já estão em andamento, como que ficam essas relações de prazo, sobretudo? Desde o início da decretação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde, logo na sequência, o Judiciário, o CNJ, baixou uma recomendação, a recomendação 45, expediu a recomendação, suspendendo os prazos processuais como um todo no Brasil. O mês de abril ficou todo suspenso. Os prazos foram todos suspensos, processos físicos e eletrônicos foram paralisados. Os cartórios, que são... muita gente tem, inclusive, uma certa dificuldade de entender a natureza dos cartórios. Eu digo cartórios extrajudiciais, cartórios que estão nas ruas, que reconhecem firmas, que registram nascimentos, que registram imóveis, que fazem escrituras. Os cartórios, esse serviço extrajudicial, é um serviço regulado, é um serviço fiscalizado também pelo Poder Judiciário.
e ele foi incluído nessa suspensão dessa recomendação 45 do mês de abril. Sendo que os cartórios, em especial, eles foram considerados como serviços essenciais, e realmente são serviços essenciais. Inclusive, a pandemia tem servido para demonstrar por demais a importância de alguns serviços cartorários no cotidiano das pessoas. É óbvio que a pandemia ela revela muita coisa para o nosso cotidiano, porque algumas atividades que a gente não sabia ou não entendia tanto a importância, elas são multiplicadas nesse momento, porque quando tudo paralisa, a gente precisa manter o mínimo de funcionamento. Então, por exemplo, a atividade cartorária, principalmente voltada ao registro civil, que é aquele serviço que registra nascimento, casamento e óbito, essencialmente, é uma atividade que não pode parar. Essa atividade tem que continuar, inclusive aos fins de semana, sábados e domingos, feriados, e tem sido um grande instrumento no coronavírus, na crise da pandemia do coronavírus, para identificar ou pelo menos sugerir uma coisa que o Arnaldo falou no primeiro bloco, que é a discrepância entre os testes realizados pelo Brasil e os óbitos decorrentes de causas que possam ou não estar relacionada ao coronavírus. E aí o que a gente fala sobre essas causas? As causas referentes a problemas respiratórios. Todas as causas, todos os óbitos informados pelos cartórios do Brasil todo são centralizados numa central chamada Central do Registro Civil, CRC. E o CRC está fazendo um mapeamento de todos os óbitos que tenham relação com problemas respiratórios, porque a gente no Brasil pode ou não estar passando por uma subnotificação em relação aos óbitos decorrentes do coronavírus. Então, voltando à pergunta inicial, os prazos foram suspensos no mês de abril. A partir do dia 4 de maio do mês presente, os prazos referentes aos processos eletrônicos, prazos judiciais referentes aos processos eletrônicos, voltaram a transcorrer. E os processos físicos, aqueles processos em papel, continuam suspensos. É óbvio que isso causa um problema muito, muito complicado para o advogado, para o operador do direito, porque você não consegue, para o próprio juiz, para os serventuários da justiça, porque é um período de exceção. Né? Muita coisa você precisa visitar o foro, você precisa conversar com o atendente do juiz, o secretário, o próprio juiz, e tudo isso está muito limitado. Mas o fato é que, objetivamente, a gente está nesse período agora, a partir do dia 4/5. Os prazos referentes a processos eletrônicos voltaram a fluir e os processos físicos continuam suspensos. Eu acho que... Sim. Agora, aqui meu computador, às vezes, que dá uma oscilação na internet, faz parte do dia a dia do programa por Skype. Mas, doutor Robson, aí quando a gente fala essa questão de suspensão de prazos, por exemplo, a gente estava com o julgamento do Supremo Tribunal Federal, fazendo um paralelo aqui para a nossa região, que a gente vai falar mais sobre isso lá na frente, falar sobre a questão dos 10%, enfim. A gente estava com o julgamento do Supremo Tribunal Federal para acontecer a partida dos royalties no dia 29 de abril. Estou falando da instância máxima do judiciário. Saiu de pauta, muita gente tentou puxar, que foi o pai da criança que conseguiu adiar, mas pode ter relação com essa suspensão de prazos também, com essa mudança do processo, ou realmente teria, não sei se você tem essa informação, se teria sido algo ali dentro de suspensão solicitado dentro do processo? Olha, me parece que a retirada de pauta não está relacionada especificamente à suspensão do prazo. Por que eu digo isso? Porque os processos nos tribunais superiores, eles são todos eletrônicos. E o Supremo retomou, inclusive tem julgado muitos casos por videoconferência, né? Os ministros estão fazendo as sessões, cada um nas suas casas, e continuam julgando os processos. Me parece que o motivo da retirada de pauta
tem relação com o coronavírus no sentido do ambiente para julgamento, não com relação à suspensão de prazo, mas pela exceção do momento. Eu entendo que o Supremo verificou que não é o momento adequado para julgar um caso tão sensível para a federação como um todo, porque mexe em orçamento. A gente está tendo aí um problema muito grave no Rio de Janeiro e em São Paulo, especificamente sobre a pandemia, e me parece que o Supremo provavelmente deve ter verificado esse elemento e não a suspensão de prazo como motivo para a retirada de pauta do julgamento dos royalties. A gente não falou no primeiro bloco, Nogueira, mas tem repasse novo de royalties e com queda para Campos acentuada, de 30% em relação ao mês passado, e de cerca de 50%, eu não calculei, fazendo aqui de cabeça, mas quase 50% em relação a maio do ano passado. Não chega a 50%, mas é em torno de 50%. Não tenho certeza, tem que abrir a matéria depois. No próximo bloco, quando a gente for falar mais de royalties, eu trago esses detalhes. Doutor Robson, agora eu vou falar assim, como você tem acompanhado a postura de governadores, do próprio presidente e de prefeitos com relação à pandemia? Muita gente acha inconstitucional, embora o Supremo já tenha designado que governadores e prefeitos respondem pelas medidas a serem adotadas nos seus respectivos estados, cidades e municípios, né? Muita gente acha como inconstitucional decretos como lockdown, por exemplo, que é o que está em vigor aqui em Campos. Qual a sua opinião com relação à postura do presidente, governador e prefeitos e, sobretudo, falando de Campos, dessa questão do lockdown? Arnaldo, eu vou comentar a minha posição me servindo até de uma postagem que eu vi ontem numa rede social que confirma para a gente que, às vezes, o bom humor ele demonstra muito melhor, retrata muito melhor o que a gente está vivendo do que inúmeros comentários. Ontem eu vi uma postagem numa rede social que dizia basicamente o seguinte: o coronavírus nasceu na China, estudou na Itália, fez pós-graduação na Espanha, fez doutorado nos Estados Unidos e veio fazer política no Brasil. A minha percepção é essa. Eu, diferentemente de me colocar a favor ou contra lockdown, paralisação, cloroquina, o que me decepciona é a nossa falta de direção. Eu acho que ontem um ministro do STJ, ao julgar um caso, disse que o Brasil vive um desgoverno, que a gente está perdido. E essa é a minha sensação em relação ao poder público como um todo, e aqui eu faço um parênteses que eu não estou pessoalizando isso na pessoa de prefeito, de governador, de presidente. O que eu vejo é uma completa confusão em relação a tudo que a gente está vivendo. E por que eu digo isso? Eu vou dar a minha posição como operador do direito. Me parece que o lockdown ele tem sentido, a razão maior de fazer o isolamento social é para que a estrutura de saúde crie condições no período do isolamento para que receba gradativamente as pessoas que se contaminarem. Isso foi o que eu compreendi em relação ao isolamento social. Me parece que o sentido maior é retardar a contaminação das pessoas para que não ocorra uma contaminação conjunta e, nesse meio tempo, a estrutura de saúde crie mais leitos, mais vagas de respiradores e unidades intensivas de tratamento, para que, quando gradativamente essas pessoas forem sendo contaminadas, a estrutura de saúde tenha a mínima condição de receber quem se contaminou. E aí a gente vê no Brasil o seguinte: uma guerra sobre constitucionalidade ou não de lockdown. Isso para mim é secundário. Eu acho que a gente nem deveria perder tempo discutindo isso, mas muito mais grave que isso, a gente vê o seguinte: a gente vê uma defasagem terrível nos testes. A gente não fez quase teste nenhum. Então, isso remonta ao que eu estou dizendo, a minha decepção. Ou seja, o poder público não está fazendo o que deveria ser feito, porque a testagem é um dos pilares para justificar o isolamento social. Segundo, a gente vê, pelo menos eu tenho visto diariamente, uma série de denúncias
envolvendo superfaturamento na construção de hospital de campanha. Me parece que vocês até me corrijam se eu estiver errado, que vocês estão na notícia diariamente. Me parece que teve algum lugar do Brasil que estava usando respirador para inaugurar, pegava um respirador, inaugurava um hospital. Foi no Rio. Tirava dali. Olha só, é isso que decepciona, porque a gente, como cidadão, fica pensando, eu estou fazendo o isolamento, eu estou cumprindo o isolamento, eu estou aqui com a minha máscara, eu trabalho com serviço essencial, eu registro aqui nascimentos e óbitos todo dia, eu vou lá e uso a minha máscara, eu fecho e abro na hora correta, eu tenho que mandar entrar uma pessoa por vez. Aí a gente pensa, poxa, a gente está fazendo a nossa parte, quem está fazendo a nossa parte? Mas cadê o outro lado? Cadê a justificativa maior para isso? O Estado do Rio está vivendo aí uma série de operações policiais envolvendo justamente a construção dos hospitais de campanha. Isso é um absurdo. A gente não pode conviver com isso. Eu vi que o doutor Tiago Abud, que é uma pessoa que eu respeito muito, foi meu professor universitário, é um grande homem, teve que entrar com uma ação na justiça, acompanhado da doutora Maristela, que é promotora, uma excelente profissional que eu tive a oportunidade também de atuar em conjunto, para obrigar o Estado a inaugurar um hospital que já está sendo construído há não sei quanto tempo, já com orçamento, com pagamento, e não inaugura nunca. Então eu acho que a gente vive aqui no Brasil o seguinte, um completo desespero. E a minha opinião é a seguinte, eu não tenho base científica para dizer o que eu vou dizer, mas é a minha sensação. Eu acho que, diante de tudo que a gente está vivendo, quem tiver que morrer, vai morrer. Porque o nosso poder público não está fazendo a parte dele. E aí parte da sociedade também não está fazendo a sua parte, porque está indo para a rua. Então a gente percebe que cada um reage de uma maneira com esse vírus. Tem gente de 80 anos que se contamina, vai para o hospital e sai andando. Tem o nosso Gil Viano, uma pessoa maravilhosa, um cara do bem, que tinha 54 anos e morreu. Então o que eu acho é que a gente está o Deus dará mesmo, entendeu, Arnaldo e Cláudio? Essa é a minha sensação. Infelizmente. Sobre a informação da retirada dos aparelhos aí de respiração, aconteceu no Rio de Janeiro, no Maracanã, foram retirados 20 aparelhos e, segundo o depoimento de um funcionário que trabalha no hospital de campanha do Maracanã, teve aparelho sendo retirado de gente que estava sendo tratado utilizando o aparelho e essa pessoa morreu, segundo informações dessa gravação até para a Rede Globo, enfim, um vídeo que vazou aí. Isso traz à tona, assim, só para justificar, um princípio de direito civil que todo aluno de direito aprende no terceiro ano de faculdade, que é o princípio da exceção do contrato não cumprido. Isso é um princípio usado para relação entre particulares. Mas eu acho que as pessoas, a gente vive a seguinte questão, se o Estado não faz a sua parte, o Estado está proibindo, né? O Estado brasileiro está sendo muito, o Estado como instituição, está sendo muito competente em proibir, porque proibir não é tão difícil, né? Você assina um decreto e proíbe. Mas eu concordo com a proibição, e fica aqui registrado, eu concordo com a proibição, eu concordo com o isolamento social, mas eu concordo que isso só faz sentido se vier acompanhado da obrigação que o Estado tem de criar o ambiente, a estrutura de saúde para atender quem precisa, porque senão, me desculpe, é um desrespeito completo com todo o sistema, com todas as pessoas e com toda a razão disso tudo que a gente está passando. Arnaldo. Chegou um comentário do Marcos Soares aqui na live nossa do Facebook, que o Bom Dia Rio, eu estava acompanhando até a gente entrar aqui, não vi essa informação, até porque faltou para tomar banho, não acompanhei o jornal todo, mas que o Bom Dia Rio disse que o hospital de campanha de campo somente no dia 12 de junho, quer dizer, já foi adiado várias vezes, seria a segunda, vou pedir até se o pessoal da redação não que está em home office, mas o pessoal que está de plantão agora da manhã, pedir para confirmar isso junto ao... Qual é o nome do instituto? Eu sempre esqueço o nome Iabas. do instituto. Acho que é Iabas. É isso aí. O instituto que está aí responsável pelo hospital de campanha, porque realmente, como o Robson falou, não faz sentido. Então já vai para 12 de junho, vamos ter que prorrogar medidas extremas de isolamento até 12 de junho? Então, como que fica a situação? E como eu estava falando no primeiro bloco, né, Robson? Você também está aí com serviço essencial, mesmo que com redução,
mesmo que com dificuldades, nós da imprensa, por exemplo, na venda de anúncio, que o comércio para de vender, a gente não tem como vender anúncio, enfim, mas mesmo com essa redução, nós estamos com salário em dia, nós temos uma fonte de renda, e quem não tem outra fonte de renda que não o serviço do dia a dia, né? É muito complicado. Com certeza. Eu acho que é um desrespeito, né? Você fazer uma pessoa parar de trabalhar, fazer ela entender que tem que parar de trabalhar, ela não ter, às vezes, até o que comer, ter que ir para a fila da Caixa Econômica para receber o auxílio de R$600, e, em contrapartida, o Estado não entregar o motivo pelo qual faz ele determinar aquela paralisação. Então, eu repito que é exatamente isso que o Arnaldo falou. Para nós, que, graças a Deus, alcançamos uma profissão, uma posição profissional que permite ter uma remuneração, permite ter a nossa geladeira guarnecida de comida, né? É muito mais cômodo a gente paralisar e ter ali o nosso filho, a nossa família resguardada com plano de saúde, que também me parece que nesse momento não é garantia de nada, mas com alimentação, com possibilidade de ir na farmácia e comprar um remédio, de ligar no telefone e pedir para entregar. Agora, e aquelas pessoas que não têm nada, às vezes, até para comer de manhã? E aquelas pessoas que vivem do próprio trabalho do dia, que são ambulantes, que precisam ganhar o pão de cada dia? Aí como que a gente faz com essa pessoa? Como que você explica a essa pessoa que ela tem que ficar em casa se ela muitas vezes está vendo o vizinho dela pegando coronavírus mesmo em casa e morrendo porque não tem leito de hospital? Essa pessoa, como que você racionaliza uma opinião como essa? É muito duro, isso é muito duro, é muito triste. E a gente, além de tudo, liga a televisão e vê. O presidente disse isso, o governador disse aquilo, o ministro disse não sei o quê. Você não sabe. Nós, além de termos, né, Arnaldo e Cláudio, essa dádiva de ter alcançado uma profissão essencial, que está pagando uma remuneração em dia, a gente ainda tem, graças a Deus, acesso à informação de qualidade. Mas tem muita gente que não consegue. Tem muita gente que sofre um bombardeio de informação, que até mesmo por desinformação tem atitudes que causam problema para ela mesma. Porque a gente liga a televisão e um falou isso, o outro falou aquilo, o outro pediu demissão, o outro está sendo preso, o outro... É uma loucura, é uma loucura. Isso está, na minha opinião, revelando um grande problema social que a gente está vivendo, talvez tão grave quanto o problema do coronavírus, porque a gente está vendo aí países vizinhos que estão pacificados socialmente, não vive essa disputa, essa divisão, e já estão saindo. Eu li hoje de manhã, tomando café da manhã, que o Uruguai já está reabrindo o seu comércio de uma forma tranquila, saudável. A Argentina já está retomando, sabe? Então eu acho que o Brasil precisa, acima de tudo, acima inclusive da superação do coronavírus, o Brasil precisa de alguém, de um líder que venha pacificar o nosso povo, que venha trazer paz social e rumo para a gente construir um lugar melhor, porque está difícil. A gente está vivendo uma crise de pandemia e uma crise política grave. Não tem dúvida disso, né? E com relação à política, a gente vê que vem declarações sem sentido de todos os lados, né? Por exemplo, ontem a gente comentava aqui, Robson, duas declarações infelizes, do próprio presidente Bolsonaro, esse, né, que não para de dar declarações infelizes, diga-se de passagem, aí falando que quem for de direita usa cloroquina, quem não for toma tabuína, né? Tubaína. Tubaína, desculpa. E no outro dia, e no mesmo dia vem Lula com qual é dele? Dando graças a Deus que graças a Deus que é natureza. Ainda bem. É uma coisa que a gente fica no meio de um fogo cruzado e que dos dois lados vem declarações que só desestimulam o país, né, de maneira geral, porque são dois líderes, né, cada um a seu modo. Só para colocar um comentário também, é minha opinião também, o Lula fazia mais efeito positivo preso do que em liberdade, politicamente falando. Ele tinha mais impacto na época que estava preso, com aqueles depoimentos, cartas e aquelas coisas, do que agora em liberdade. Mas aí eu acho que é até uma estratégia, Nogueira. Deixa ele quieto, os processos vão mais devagar. Pode ser. Quem pode responder a gente é o doutor, se é realmente uma estratégia. Pode ser, doutor?
Não, pode ser uma estratégia, mas eu acho que eu compreendo o que o Nogueira está dizendo e concordo no sentido de que ele preso, ele mobilizava mais a rede de informação dele do que ele solto. Eu, inclusive, sempre tive essa opinião, inclusive dentro do próprio pleito eleitoral. Eu acho que ele solto teria muito menos influência sobre o processo em si do que preso. Eu concordo com o que o Cláudio está dizendo, porque quando o elemento prisão trazia uma mobilização muito grande da própria rede dele, e todo mundo estava ali engajado em torno de uma causa. Na medida em que ele sai, aquilo se dilui, ele tem que falar por si, e às vezes ele dá uma opinião errada, e ninguém está, sabe? Eu acho que eu compreendi dessa forma, foi isso que você quis dizer, Cláudio? Sim. Exatamente isso. Eu só queria complementar que ontem a gente comentava sobre esse assunto, Nogueira, pela manhã, e a gente falava que ia ter pessoas colocando sobre a questão de descontextualização, né? Enfim. Claro que teve algumas posições, mas o próprio presidente, né, se desculpou, fez um vídeo se desculpando, o que é o mínimo, né? É o mínimo que ele poderia fazer como uma figura histórica. Goste ou não, é ex-presidente de 2 mandatos, né? Então, é uma figura que faz parte da história do país. É o que eu disse. Nogueira, 8h06, vamos ao intervalo, a gente continua. Não, vamos ao intervalo, são 8h06. Vamos para manter o salário em dia. Não, e só para fechar aí, realmente, é o que eu disse, falava ontem também sobre essa questão aí, né? Vai sair mais barato para ele pedir desculpa, se retratar, que não vai ser muito positivo, não vai resolver muito, mas já falou, né? Mas do que ficar relutando aí, insistindo, como é o caso de outros líderes políticos. Bom, são 8h07, então você está acompanhando o Folha no Ar, primeira edição, hoje com o jornalista Arnaldo Neto, e nós estamos recebendo o advogado Robson Maciel Júnior. No próximo bloco a gente fala um pouco mais sobre essa questão a partilha dos royalties. Partilhar o quê, né? Partilhar o farelo do pão, digamos assim, num popularesco aqui. E vamos falar ainda hoje sobre a questão do calendário eleitoral e a sua interação aí conosco através do Face, mandando a sua pergunta, a sua informação, né, ou a sua opinião, onde a gente vai estar trazendo aqui para o nosso convidado, o Dr. Robson Maciel Júnior. São 8h07 no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Folha no Ar, primeira edição, volta em instantes. A Folha FM faz a sua parte do combate